a nossa coluna de medicina, hoje dando início a uma série direto do Oftalmo Zona Sul, com a doutora Ana Catarina Delgado, que vai conversar conosco sobre oftalmologia, especificamente hoje sobre catarata. Tudo bem, doutora? Tudo bom. É um prazer estar aqui hoje e vai ser uma satisfação explicar, conversar um pouquinho hoje sobre as doenças do olho. Doutor, o que é catarata? Catarata é o resultado de um processo normal de envelhecimento do olho humano. Isso é uma coisa, inclusive, muito interessante de se falar, porque a maioria das pessoas acha que a catarata é uma situação de doença ou uma situação de pessoas muito velhas e outras, inclusive, acham que nunca vão ter catarata. E esse aqui é um grande equívoco, porque catarata eu costumo comparar com cabelo branco. É uma situação do desenvolvimento do organismo humano que vai determinar tanto o cabelo branco quanto algumas alterações no nosso organismo, as rugas e outras coisas, ressecamento e também uma alteração no cristalino do olho. E aí é interessante entender porque muita gente pensa que catarata é uma carnosidade. Não é. A catarata fica dentro do olho. Nós aqui temos, eu até gosto de sempre mostrar. Isso aqui é um esquema de um olhinho humano. E nesse olho nós temos essa parte anterior, que é a córnea. Nós temos essa parte aqui, que é a íris, que é essa parte colorida do olho. E nós temos essa bolinha aqui, que essa é a coisa mais importante do que a gente vai falar agora, porque é ela que fica opaca e que vai formar a catarata. Então, essa bolinha transparente é chamada de cristalino. Esse cristalino, a partir de mais ou menos 45 anos, inclusive pode ser menos ou mais, ele começa a sofrer alguns processos de alteração da transparência e da organização dessas fibras e chegam, eu quero mostrar aqui um processo final, que é essa opacidade aqui. Doutora, isso é realmente o cristalino, a catarata depois de retirada? Exatamente. Esse é o cristalino humano, então esse foi retirado de um paciente que chegou numa condição extrema disso aqui. E é interessante, Ana, porque antigamente, alguns anos atrás, a maioria das pessoas chegavam nessa situação. Então era uma situação em que a pessoa dizia assim, estava cego e fez a cirurgia. Então hoje, imagina enxergar através disso aqui. Não dá para ver. Isso significa que a gente não precisa chegar a esse ponto de não enxergar para poder fazer a cirurgia. Principalmente hoje, com as técnicas mais modernas, com a tecnologia, a gente tem operado cristalinos ainda em estado inicial, onde começa a haver alterações de fibras, então a pessoa já deixa de enxergar bem, começa a enxergar com um certo embaçamento e então a gente não espera chegar nessa fase para fazer a cirurgia. Doutora, então veja, todos nós vamos ter catarata, é uma coisa inevitável porque é o envelhecimento, não é isso? Exatamente, perfeito. Todos nós, eu costumo dizer que eu, meus filhos, nossos netos, e daí vai, todos teremos catarata. Basta viver, basta estar vivo. Então é um processo normal do envelhecimento do ser humano e cujo tratamento é exclusivamente cirúrgico. Não existe colírio, não existe dieta, não existe forma de prevenir a catarata. Doutora Ana Catarina, e quais são os sintomas? Essa é a melhor pergunta, que é a pergunta que todo mundo quer saber. Como a gente detecta que está com catarata? A primeira coisa que o paciente que está com catarata sente é visão embaçada. Então, ele começa a ver que ele já enxergou melhor, mesmo com óculos. Esse embaçamento, e isso é interessante porque não é constante. Começa o embaçamento de uma forma instável ao longo do dia. Ou seja, tem algumas horas durante o dia que a pessoa vê melhor, tem horas que vê pior, e isso está relacionado ao tipo de catarata que está relacionado à luminosidade. Então, tem essa alteração visual e interessante, não dói. Então, catarata não tem dor, catarata não tem olho vermelho, catarata não coça. A primeira e grande dica é embaçamento de visão. Se a sua visão começa a não ficar limpa, nítida,
vamos a um oftalmologista. Doutora Ana Catarina Delgado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Na semana que vem nós voltamos, né, com os tratamentos. Doutora Ana Catarina vai contar para a gente tudo que pode ser feito para tratar esse mal que vai atingir a todos nós, né, doutora? Agora, o pessoal que está em casa e quer entrar em contato, como é que pode fazer? O telefone da clínica é Oftalmo Zona Sul e o telefone é o 2102-0999. Então é isso aí, vou ficando por aqui com ela. Semana que vem voltamos com o tema tratamentos para catarata. Até lá.